Glória a Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 9, no verso 36 a 38. Todo mundo achou aí? Evangelho de Mateus 9, 36, diz assim: vendo, Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Fecha seus olhos. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo culto de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos recebendo os irmãos aqui presente, aqueles que estão pela internet também. Muito obrigado, Senhor, pela nossa comunhão, pela oportunidade de estarmos aqui para mais um dia nos alimentar da Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo tenha liberdade agora de falar aos nossos corações. Nós damos plena liberdade e temos agora, Pai, ouvidos ensináveis e a nossa atenção está para Ti. Fala que nós ouvimos. Usa Teu servo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando essa palavra, essa palavra aqui do Senhor, ela fala que a seara é grande, e são poucos ceifeiros. Peça ao Senhor da seara para mandar mais trabalhadores. É um pouco da nossa situação da nossa igreja, E eu acredito que todas as igrejas, precisando de muitas pessoas na seara, porque, trabalhando, porque quando vocês, eu sempre falo o exemplo da agricultura, na época das colheitas, precisa-se muitos trabalhadores, porque a colheita é aquele momento. Passou aquilo, perde. Passa aí para mim uma imagem que eu coloquei aqui, de uma colheita de mangas, olha só. A seara é grande, Os pés estão todos carregados. E quando chega a hora da colheita, que jogam para colher aquilo tudo, se não tiver trabalhadores para a colheita, o que vai acontecer? Os frutos vão cair. Vão cair porque no seu tempo ele cai. E olha o que acontece? Apodrece e perde. Irmãos, o que Jesus está falando para nós? Eu estava refletindo nessa palavra, E qual é a colheita? O tempo da colheita é antes que qualquer ser humano feche os seus olhos aqui na terra. Por quê? A partir do momento em que a pessoa fechar os seus olhos aqui, não tem mais condição. Não é verdade? A hora que, enquanto você tiver consciência para declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda há tempo. Aquele ladrão lá na cruz, ainda teve tempo de falar: Senhor, lembre-se de mim, E Jesus falou: ainda dá tempo, Se você estiver visitando no hospital, num leito, e a pessoa confessar o Senhor Jesus lá no último minuto do segundo tempo, dá tempo. Mas depois que ele fechar os olhos aqui nessa terra, então não dá mais tempo. O tempo se foi. Eu fico pensando nessa epidemia, pandemia, que nós tivemos, quantos milhões de pessoas partiram de uma forma precipitada, que ninguém imaginava. É lógico que a marcha ninguém imagina mesmo, Mas foi muita gente. Muitas pessoas que achou que ia viver ainda mais tantos anos. Eu estou bem,
De uma hora para outra, uma semana foi contaminado, foi entubado e tchau. Eu conheço, tivemos pessoas amigas que partiram assim. Sorte que elas tinham Jesus, né? Sorte que elas tinham já decidido a sua vida para Cristo. Mas quantos não foram? Assim, eu já ouvi pessoas falar assim, né? Tá cedo ainda, eu vou viver a vida, lá para frente eu penso em ir para a igreja, né? Ir para Cristo. Então, não deu tempo, né? Então, o que é a palavra de hoje? Jesus está falando o seguinte, né? A seara é grande e são poucos ceifeiros. Então, urge que a gente tenha essa consciência, né, dessa palavra, porque Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu, porque pareciam ovelhas sem pastores, né? Então a gente olha aí fora, quantas pessoas não estão assim, totalmente tranquilas, não quero saber, não, tudo isso aí que vocês estão falando da palavra de Deus, isso aí é tudo coisa de crente, né? Não, então ainda não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha, mesmo com esses sinais dos fins dos tempos, que tem sido assim bastante frequente, né? Que a gente tem visto, que o tempo está passando muito rápido. Falando em tempo rápido, agora com a Copa do Mundo, então, está voando, né? Pelo amor de Deus, né? Amanhã mesmo, o Brasil joga, já tem, o dia que joga o Brasil, já tem um meio feriado aí, né? E o tempo está passando muito rápido. E não vai dar tempo para a gente fazer muita coisa, porque as situações estão sendo precipitadas, e com isso, né, a gente quando vê, já é tarde. E Jesus deixou uma missão para nós, igreja. Mateus 28, 19 e 20, ele falou: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus partiu, né, e deixou, né, a nós uma missão. E ele enviou o Espírito Santo para que nos ajudasse, porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado. Mas a igreja tem um propósito. Quando eu falo igreja, né, quando a gente fala o seguinte, a Igreja Batista da Família, qual tem sido a atividade da nossa igreja? Nós realizamos aqui o culto, né, aos domingos, às terças, às quintas, tem aí um evento de ação social. Mas não é o que se faz nessas quatro paredes que é a igreja. A igreja somos todos nós. Cada um de nós somos pedras vivas que formam a igreja de Cristo. Nós não podemos assim pensar que a igreja está funcionando porque tem culto aos domingos. Nós temos que saber se nós, igreja de Cristo, estamos funcionando. Amém? Não, a nossa igreja está cumprindo a sua missão. Nós estamos fazendo culto, estamos adorando a Deus, estamos trazendo a palavra, né? Sim, mas a igreja somos cada um de nós. E para isso que nós somos separados, né? Igreja de Cristo com a missão. Então, por isso, como o tempo está voando, né? Está passando muito rápido, e essa palavra, né? Eu estava preparando outra palavra e o Senhor me trouxe essa palavra para que eu ministrasse hoje. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas, né, orem para o Senhor, né, da seara mandar ceifeiros. Então, nós precisamos, e que o Senhor nos mande mais ceifeiros, trabalhadores, né, para que a gente possa trabalhar. Ou no que, pastor? Né? Mas a igreja não está bem, já não tem alguém que limpa, não tem alguém que opera o som, não tem alguém que faz... Não é isso. A igreja somos todos nós. Cada um de nós somos pedras vivas, que juntos formamos a igreja de Cristo.
Então é essa a chamada que Deus está falando, está nos dando, nos lembrando. Efésios 2:10, para que ninguém esqueça. O que Paulo fala? Somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, olha só, Deus nos fez, e quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né, nós somos criados para as boas obras. Deus tem uma boa obra para cada um de nós andarmos nela. Então, nisto, né, é que Deus nos chama para que a gente fale assim, ó, o tempo está voando. Tem gente indo para o inferno e que não seja por falta da gente falar do Evangelho. Por quê? Vai ser terrível, né? Se o Senhor falar assim, eu separei uma pessoa que era para você falar de Jesus para ela e você não falou de Jesus para ela. Vai ser cruel, né, pastora? Cruel. Deus fala assim, ó, aquela pessoa foi para o inferno porque você não falou de Jesus para ela. Então, a palavra de hoje é para a gente dar uma pensada. Estamos chegando no final do ano, as coisas vão acelerar muito mais, mas nós não podemos perder o foco naquilo que é a nossa missão. Né? O que nós temos feito naquilo que é a nossa missão? Ah, pastor, a igreja está fazendo os cultos, está acontecendo, né? Não está faltando louvor, não está faltando a pregação, tá, mas não é só isso. O culto é uma das realizações da igreja, não é? Nossa vida, o culto tem que ser não só no domingo, mas todos os dias. A igreja continua, né? A minha vida, a sua vida tem que ser testemunho vivo da palavra. As pessoas têm que olhar em mim, em você, e falar, eu estou errado. Está vendo? Ele está certo, ela está certa. Então, nisto, a nossa vida ajudar pessoas a vir para Cristo. Então, por isso, irmãos, eu estou trazendo essa parte de entrada aqui, de pano de fundo, para entrar numa palavra que o Senhor nos deu. Primeiro é o seguinte, né? Como o Douglas comentou aqui na hora da oferta, né? Nós recebemos o alimento aqui. Todo domingo, né, foi lembrado, no domingo, na terça, na quinta, nós estamos sempre nos sendo alimentados. Você sabe, você tem ideia, quanto você já consumiu de alimento? Alimento físico? Eu, por exemplo, eu fiz as contas comigo, né? Eu tenho 24.661 dias. Né? Eu acho que eu sou um dos mais... Eu acho que o Antônio ganha de mim, um dos dois Antônio, não sei. Mas assim, irmão, se você consome, eu consumi meio quilo no almoço, meio quilo na janta, consumi 1 quilo por dia, eu consumi 24 toneladas de alimento. Agora, onde foi parar isso? Né? Não, isso aí, né? Nós não vamos falar onde foi parar, não. Mas nós vamos falar que serviu para que eu pudesse, né, sobreviver todos esses dias. O alimento espiritual, se você falar o seguinte, o que foi pregado domingo passado? Eu não lembro. No outro domingo, eu não lembro. Mas te alimentou aquela semana, não é verdade? Agora, alimentou para quê? Então, o alimento físico, se nós não fizermos exercício, nós vamos ficar obesos, não é verdade? Se nós não fizermos também atividade espiritual, nós vamos ficar obesos espiritualmente falando. Por isso é muito importante a gente não negligenciar nesse ponto. Irmãos, pensa você. A nossa vida está tão corrida, é tanta coisa, né? Eu não vou nem citar aqui, porque vocês sabem que estão mesmo. Eu tenho conversado com muita gente, e cada um mais atropelado que o outro. A pergunta é, você já parou para pensar que nessa correria a gente tem esquecido que nós podemos estar ao lado de uma pessoa que está precisando de uma palavra de Cristo?
Você já parou para pensar que tem pessoas que às vezes a pessoa está rindo por fora, mas por dentro está terrivelmente sofrendo? E que nós temos Cristo, que é uma solução para ela. Mas nós não temos tempo para isso. Então, por isso, a palavra de hoje é: não negligencie com a nossa missão. Não negligencie, porque o tempo está passando rápido, a seara é muito grande, vocês viram, né, a colheita lá. Se não colher, apodrece. O que é isso, pastor? Se nós não falarmos de Cristo, né, pode ser tarde depois, para a gente lembrar, não falei. Então, nisto, eu queria trazer para vocês um exemplo do Velho Testamento, de uma pessoa, né, de um herói da Bíblia, vamos colocar assim, né? Não sei se é herói da Bíblia, mas se considera ele aqui, mas um personagem da Bíblia, que eu conheci ele antes de conhecer a Bíblia. Demorou para acreditar, de perceber que ele era uma pessoa da Bíblia. Quem já não tinha assistido um filme de Sansão e Dalila, antes de conhecer a Bíblia? Eu assisti esse filme várias vezes, né, porque é muito antigo, né, esses filmes, né, épicos aí. E é um filme da vida, do mundo, mas está na Bíblia. É uma história bíblica. Eu quero que você vá comigo, então, para o livro de Juízes, né? Juízes 13. Irmãos, o povo de Deus passou por várias fases, né? Teve a fase que eles estavam seguindo Abraão, depois Isaac, Jacó, e foram para o Egito com José. Depois ficaram 400 anos na escravidão, e Moisés tira eles do Egito, anda 40 anos no deserto, e Josué entra com eles na terra prometida. Sempre tendo uma liderança, mas Josué morre. Perde-se a liderança daquele povo. A Bíblia fala assim, né? Não havia lei naquela terra, cada um fazia o que queria. Época de Juízes, né? Então, vocês abrindo comigo o livro de Juízes, capítulo 13. A palavra diz assim, né? Naquela época, né? Olha só. Juízes 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Já pensou? 40 anos nas mãos dos filisteus. Né? Você lembra na época ali, né? Gideão, depois agora aqui, quantas situações que a Bíblia fala que o povo de Deus plantava e os filisteus vinham lá e pegavam toda a colheita dele. Você já pensou que tristeza? Você trabalhar, e na hora de colher o fruto do seu trabalho, alguém ir lá e roubar, pegar e ainda, né, humilhar você, ainda se não matar alguém da sua família. Então, era isso que o povo de Deus estava vivendo. 40 anos o povo de Deus estava sofrendo porque abandonaram a Deus, faziam aquilo que bem entendiam. E a palavra de Deus diz o seguinte, né? Que Deus falou assim, vou mandar um Salvador. Olha como é que Deus trabalha. E eu acho lindo, né? Quando a gente vê Deus trabalhando, que Deus não começa hoje. Alguma coisa que aconteceu hoje na sua vida, se você olhar, Ele começou há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. E as coisas se fecharam hoje, agora, né? Estão se fechando. Então, Deus queria preparar um Salvador. Aí Ele pega, né? Tá bom, eu vou olhar lá, quem é que aqui que é forte, quem é aqui é saudável, vou escolher esse. Não, vai nascer um Salvador. Olha só, Deus tem
tempo ele prepara tudo, fala assim, não, vou fazer, né, vou preparar o nascimento de um Salvador para ajudar os povo de Deus a se livrar dos filisteus. Então, lê comigo aqui. Então, havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conhecerás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, quer dizer, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do povo dos filisteus. Irmão, olha só, o anjo do Senhor aparece para a mulher de Zorá e fala, você foi escolhida, assim como escolheu Maria, você foi escolhida para gerar um filho, que esse filho vai ser consagrado a Deus, vai ser nazireu, né? E quando você pega aqui, por exemplo, o que é o nazireu, né? Para a gente ter bem entendimento aqui, se voltar um pouquinho para trás aqui em Números 6, de 1 a 7, só para deixar bem claro como que Deus faz as coisas tudo preparado, bem certinho para funcionar, né? A lei do nazireado. Disse o Senhor a Moisés, né? Isso eu estou lendo Números 6, verso 1. Fala aos filhos de Israel e diga, quando alguém, seja homem ou mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de entregar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto nazireado não passará navalha pela cabeça, até que cumpra todos os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, né? Deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração, o Senhor não se aproximará de um cadáver, né? Não poderá tocar coisas mortas, né? Então, olha só como é que será o Salvador que Deus está preparando. Ele explica isso para a mãe, e a mãe fala para o pai, olha, eu tive um homem de Deus que me... Tá? Aí o homem fala assim, mas a gente precisa entender direito, né? E será que ele não vem falar comigo também, para eu entender como é que é? E o anjo volta para o pai, então, para Zorá, e fala como é que é. Mas olha só, né, o que a Bíblia está falando. Porque, quando nós estávamos lendo aqui no 13, né? A palavra diz assim, ele começará a livrar Israel dos filisteus. Irmãos, Deus, nenhum dos teus planos são frustrados. Deus escolheu um homem que ainda ia nascer para uma obra aqui na terra. Efésios 2:10. Somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou que andássemos nela. Qual a diferença? Que um era na época dos filisteus e o outro na época que vivemos. Deus, quando nós nascemos, Ele já nos escolheu. E Ele nos escolheu e nos viu já numa boa obra que nós somos escolhidos para andarmos nela. Aí, qual que é o ponto aqui? O ponto é que apesar dos pais de Sansão criá-lo, exatamente como o anjo ensinou,
O Sansão, que é a pessoa, né, não queria saber de nada. Então, pensa em responsabilidade. Eu estou trazendo isso para a gente entender que não é muita... não, mas Sansão tinha uma força. Então, a nossa missão é tanto quanto a de Sansão. Sansão tinha a missão de ajudar Israel a se livrar dos filisteus, dos inimigos. Nós também temos a missão de ajudar a livrar do pecado, que é o maior inimigo, que nos leva à morte. Os filisteus levavam à morte. Nós também, o pecado que nos cerca, ele está aí. Nós vivemos num dia a dia a luta entre o bem e o mal, né? Enquanto você vê uma pessoa, você mesmo, nós temos assim, sabemos o que é para fazer, mas o que Paulo fala? Aquilo que eu quero, o que eu preciso eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Se Paulo, sendo Paulo, tinha essa luta, por que não? Não é vergonha nenhuma nós falarmos que nós temos lutas para fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, Romanos 8, 16, Romanos 8, 16, diz assim, Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é salvação para todos aqueles que crêem. Então, a palavra de Deus, aquilo que se é pregado, nós temos que ter entendimento, responsabilidade para poder aplicar, porque para isso é que nós recebemos. Para que nós somos alimentados? Para que a gente possa depois suprir aquilo que vem pela frente, né? A nossa necessidade vem na nossa luta, né? Do dia a dia e ajudando também as pessoas a vir para Cristo. Então, olha só, em Juízes, que nós lemos aqui, né? A palavra diz aqui, Juízes 13, nós já vimos aqui, porque Sansão ele foi gerado, né, por Deus para lutar, né, contra os inimigos do povo de Deus. Mas ele cresceu, né? Cresceu. Ele falava assim, mas quando que eu vou começar a lutar? Não, no momento certo, Deus vai te dar a direção. Mas aí, o que aconteceu? Todo mundo sabe, Sansão tinha a força, o cabelo dele, né? Tinha o segredo da força dele, estava no cabelo. Sansão, a força que Deus deu a Sansão, uma coisa descomunal, fora de qualquer propósito, né? Ele estava, né? Ele tinha uma força e ele se exibia com as pessoas. Ele demonstrava a sua força e tal, né? E aí começa uma situação. Ele resolve, né? Teve uma situação lá que ele desce. Olha só, né? Ele tinha lá, não podia chegar da vinha, tem que ter uma pessoa santa, mas ele não estava nem aí com o que os pais falavam com ele. E ele resolve se encantar com a Filisteia, né? O pai fala assim, mas com tantas mulheres aqui no povo de Deus, para que você tem que casar com uma Filisteia? Não, porque eu amo aquela moça e tal, né? Então, olha só, ele não está nem aí. Se ele entendesse que ele tem uma responsabilidade, ele não ia se misturar com outro povo. Aí no casamento lá, que é contra a vontade do pai, né? No que ele está indo lá para o casamento, lá para a festa, a palavra diz que ele encontra um leão no meio do caminho. E ele pega e luta com o leão, mata o leão. Quando ele volta, depois pelo mesmo caminho, ele descobriu que naquele leão tinha formado uma colmeia dentro do cadáver do leão. Então, o que acontece? Ele pegou, né, e ele foi lá e tocou nesse cadáver, já descumprindo a vontade de Deus para o nazireado, né? Nazireado. Aí, o que acontece? Lá, ele vai lá na festa dessa moça filisteia, e está lá cheio de filisteu, porque ele briga com o pessoal do povo de Israel, ele faz amizade com os filisteus, né? Vai morar lá junto com os filisteus, que se diz amigo dele,
se interessa por essa filisteia, e aí casa com a moça, e na festa, né, o rei dos filisteus quer, como ele, né, teve um episódio lá que ele luta e mata mais de 1000 soldados lá com uma queixada de animal, os filisteus querem pegar ele, Sansão. E aí começa tudo, né? Começa tudo que lá no casamento ele tem o segredo da força, uma força descomunal, começa a se exibir, né? E aí ele pega e fala o seguinte: olha, está tudo muito boa a festa aqui, mas eu quero colocar um enigma, né? E o enigma ele fala o seguinte: deixa eu ver se eu marquei aqui. Da comida saiu, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Então, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, o que é isso aqui? Porque do leão, ele tirou o mel. Então, do comedor, que é o leão, saiu comida, o mel. E da doçura, né, saiu, deixa eu ver, como é que é? E do forte saiu doçura. O que é isso? Ninguém ia saber, a não ser ele, né? Então ele falou o seguinte: se vocês descobrirem o que é isso aqui, vão ganhar 30 capas de soldados aqui, vão ganhar não sei o quê, e prometeu um monte de prêmios. Aí os soldados, o pessoal lá do rei filisteus estava lá querendo achar um jeito de pegar Sansão, né? Mas queria, né, pegar ele de alguma forma. Chegou para o pai da moça e falou o seguinte: ó, se a sua filha, porque a filha falou: não, fala para mim, né? Você não vai falar para ele, não, de jeito nenhum, né? Ele vai e conta para a mulher dele, que ele acabou de casar, o que era, né? Que ele tinha pego o mel de dentro de um leão, né? Aí o pai da moça, melhor, o soldado vai lá e fala para o pai da moça: se a sua filha não falar o que é o segredo desse enigma, qual a resposta, e nós vamos queimar a casa de vocês inteirinha agora. Aí o pai não tinha jeito. Foi lá e obrigou a filha a falar, porque senão os soldados iam queimar a casa deles. E aí, Sansão ficou... e aí o cara desmascarou o enigma, né? E Sansão ficou muito irado. E aí ele matou um monte de gente, e ele pegou as capas dos soldados lá, entregou para aquele lá, e a partir daí falou assim: agora vocês vão ver com quem que vocês mexeram. E foi lá e incendiou todos os campos dos filisteus, tocou fogo em tudo, matou um monte, enfim, Sansão, fazendo assim, ele veio para lutar, defender o povo dos filisteus. Só que ele arrumou uma encrenca pior com os filisteus. Então, os filisteus, depois dos campos incendiados, falou o seguinte: nós vamos dar o troco agora. E aí o povo de Israel, que tinha que ser salvo pelo Sansão, estava numa situação que agora os filisteus, que ele não tinha exército nenhum, né? Falou assim: agora nós vamos acabar com todo o pessoal, né, o povo de Israel. Então, olha a situação de um irresponsável que tinha o poder de Deus para salvar o povo, arrumou uma encrenca muito pior. Olha a responsabilidade de Sansão. Então, só que aí o rei filisteus falou o seguinte: nós não queremos matar Sansão. Por quê? Se nós matarmos Sansão, porque eles poderiam atirar uma flecha, né? E tal, pegar ele de surpresa. Só que se nós matarmos Sansão, ele vai se tornar um mártir. E vai ser, as pessoas vão idolatrar ele, adorar ele para muito tempo. E nós queremos que todo esse estrago que eles fizeram, que ele fez, a gente tem que desmoralizar Sansão. Nós temos que desmoralizar Sansão. Aí ele pega
Ele fala o seguinte: nós temos que amarrar Sansão. Temos que pegar Sansão, amarrar ele de um jeito que a força dele foi vencida. E não tinha jeito, né? Porque toda vez que eles tentavam, né, pegar Sansão, a força dele vencia todos os soldados. Então, presta atenção nessa passagem aqui, para vocês entenderem o quanto que é importante. Juízes 15, no verso 10b, olha a orientação que o rei filisteus deu para os seus soldados. Falou o seguinte: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Ou seja, vamos amarrar Sansão. Então, qual que era a proposta do rei da Filisteu? Era não matar Sansão. Se matar Sansão, né, as pessoas iam ainda continuar colocando ele como um herói. Falou assim: nós vamos pegá-lo e vamos amarrá-lo, e a ideia é amarrar ele para poder imobilizar ele, e com isto nós mostramos: esse é o seu Sansão? Esse é o salvador de vocês? Olha que vergonha, né? Um fraco, está derrotado, né? Irmãos, nesse ponto, eu queria dizer para vocês, como a gente está fazendo uma analogia, né, entre a missão de Sansão e a nossa missão como criados em Cristo para as boas obras. Assim como Sansão tinha uma boa obra para realizar, nós também temos. E qual é a tática do inimigo? Amarrar Sansão. Qual é a tática do inimigo com a nossa Igreja de Jesus? Amarrar-nos, imobilizarmos, para que a gente não faça aquilo para qual Deus nos chamou. Então, pense isto. Assim como os filisteus falaram assim: amarremos, subamos e amarramos Sansão, também a estratégia do inimigo é nos amarrarmos, para que a gente não faça a obra que Deus nos chamou. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que nós temos que parar para saber naquilo que nós temos sido imobilizados, para que a obra de Deus não se cumpra. Por quê? Sansão tinha uma obra grandiosa para fazer. Ele negligenciou, o inimigo foi astuto e trabalhou para imobilizar. Era essa a intenção dele. Bom, olha só. A primeira tentativa com a mulher lá, com aquele casamento, Sansão ficou tão nervoso, brigou, matou muita gente ali, incendiou os campos. E, por conta disso, depois os soldados foram lá e mataram aquela mulher, mataram o pai dela, né? Foi uma tragédia ali. Só que os filisteus ainda não tinham conseguido o que eles queriam: amarrar Sansão. E é isso que ele quer com a igreja: amarrar a igreja. Amarrar a nós, imobilizarmos, para que a gente não faça aquilo para qual nós somos chamados. E qual é a estratégia, então, dos filisteus? Irmãos, um ponto que a gente tem que lembrar aqui, que quando nós falamos aqui, né, que até o nome do filme é Sansão e Dalila. A força de Sansão, vamos fazer umas comparações, né? A força de Sansão estava no cabelo. Mas Deus, quando nos chamou, Ele nos deu uma força também, que está em Jesus. Nisto, né, são comparativos aqui para a gente lembrar. Nós temos uma força também, que é o nome de Jesus. Nós somos, né, embaixadores de Cristo. Então, assim como Sansão tinha uma força descomunal, você não imagina a força que nós temos no mundo espiritual quando nós usamos o nome de Jesus. Não tenha nunca dúvida disso aqui, né? Então, se você... Aí, qual que é a estratégia? A estratégia do inimigo é falar o seguinte, né? Qual era o problema de Sansão? Sansão, ele tinha... O ponto fraco dele estava na visão. Enquanto o ponto forte dele estava no cabelo, que é a força, o ponto fraco dele estava na visão.
Porque ele não podia ver uma mulher filisteia que ele já esquecia tudo, né, que Deus tinha para ele. Toda a missão, né, o plano de Deus. Pensa Deus ter preparado o nascimento dele, preparado a criação dele, para quando ele fosse adulto, ele ajudasse a livrar o povo dos filisteus. Então, a visão de Sansão era o ponto fraco dele. E o que Jesus fala para nós? Se os teus olhos te fizerem pecar, arranque-os. Então, vocês vão ver aqui, né, o que acontece, né? Então, o curioso, né? O curioso nessa história, que o povo de Deus sabia que Sansão era um enviado, né, que o anjo do Senhor tinha falado que ele ia nascer para salvá-los. Então, qual é a fé daquelas pessoas? Este é o nosso Salvador. Este vai lutar por nós. Então, o que aconteceu? Quando Sansão fez fez toda aquela vingança sobre os filisteus, incendiando os campos, matando soldados, fazendo tudo aquilo lá, o povo, os filisteus, foram em cima do povo de Israel e falou o seguinte: vocês têm que nos entregar Sansão. Se vocês não entregar Sansão, nós vamos destruir todos vocês. Veja bem, de um lado está o inimigo falando, você tem que entregar a sua fé. Porque se você não entregar a sua fé, eu vou destruir toda a sua vida. E aí, o que as pessoas acreditaram? Naquele que nos salvou, aquele que é a nossa força, ou no inimigo? No inimigo. Foram lá mais de 3.000 pessoas para pedir para Sansão se entregar. Pode um negócio desse? Desculpa falar, mas são burros, né? Ou falta de fé. Se eles sabiam que Sansão era um enviado de Deus, e os planos de Deus não são frustrados, né? Por mais que a gente fale com Deus, Deus não desiste de nós. Eles foram lá, mais de 3.000 pessoas foram a Sansão pedir para ele se entregar. Aí, Sansão, como não tinha muita preocupação assim com o propósito de Deus, não estava ligado nos planos de Deus, falou assim: vocês querem que eu me entregue, mas vocês não vão me matar não, né? Não, só vamos te entregar. Tá bom. Sansão concordou em ser entregue para os filisteus. E aí, o que aconteceu? O Espírito de Deus, quando Sansão foi entregue aos filisteus, o Espírito de Deus incorporou em Sansão e deu a ele, né, uma reação, e ele matou todo mundo, né? Matou todos os soldados que estavam lá para levá-los. Então, não deu certo, né? Ameaçaram o povo de Deus para entregar Sansão, não deu certo porque o Sansão reagiu, mesmo sendo entregue, né, preso, amarrado, ele quebrou tudo e venceu todo soldado. Falou assim: só tem um jeito de a gente vencer Sansão. Qual é o ponto fraco dele? Mulher. Então vamos arrumar uma para fazer com que Sansão revele qual é o segredo dele. Aonde está a força de Sansão? Então, é por isso que eu digo, né? Nós temos que vigiar naquilo que a palavra diz. Jesus fala assim, ó, se os seus olhos te fazem pecar, arranque-os, porque é preferível que você perca o olho, né, do que você perder a sua vida. Então, a visão de Sansão era só ponto fraco. E aí arrumaram Dalila, né? E a palavra Dalila significa filha do desejo, pura sedução. Então trouxeram Dalila, uma mulher bonita, né,
para poder encantar Sansão e para que Sansão revelasse onde estava o segredo da sua força. Então, Deus permitiu que ele fosse, né, cometendo erros e mais erros, né? Então, Sansão se encanta com Dalila, apaixona-se por Dalila, e Dalila vem, né? Vocês conhecem a história, vem aí e fala assim: Sansão, né? Meu querido, como é que é? Fala para mim, onde está essa força? Aí mulher sabe, né? Quando quer as coisas, como ganhar, né? Aí levou Sansão, Sansão falou assim: vou falar que, olha, se você pegar aqui uma corda, né, verde, né, tal, você consegue me amarrar e eu não vou ter força. Ah, beleza, né? Ela foi lá, já descobri e tal, né? Aí ela amarrou Sansão quando ele dormiu, chamou o soldado, e quando o soldado chegou, ele quebrou tudo. Ah, não, é com crina de animal, né? Ah, agora eu já descobri, né? Aí, como aquela Dalila percebeu que ele estava fazendo ela de boba, né? Falou assim: para com isso. Se você não falar a verdade, não quero mais nada com você. De novo, Sansão caiu, né? E falou: meu segredo está na força, está no meu cabelo. Então aí, ele dormiu, ela cortou o cabelo e sim, ela amarrou, e quando, né, os soldados chegam, leva ele preso. O que aconteceu com Sansão? Os inimigos, para humilhá-los, a primeira coisa que fez foi cegá-lo. Foi a vitória de Sansão. Você sabia disso? Por quê? O ponto fraco de Sansão estava na sua visão. Não foi isso que Jesus falou? Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o. Está aí um exemplo. Sansão, ele se perdia, né, na visão. Ele se perdia porque ele era encantado pelas mulheres. Ele era uma pessoa assim que não tinha... Ele ia atrás de prostituta o tempo inteiro, né, uma coisa ou outra. Era pecado em cima de pecado pela visão. Quando ele não tinha a visão dele exterior, não dava para ele ver quem ele era. Quem era Sansão? Aos olhos de Deus. Quando os inimigos cegam Sansão. Então, para humilhá-lo, foi a derrota dos inimigos. Foi o grande prejuízo dele. Porque, naquele momento, Sansão perdeu a sua visão exterior, mas começou a ver com os olhos do coração. Aí, ele entendeu o valor da sua missão, enquanto enviado de Deus. E ele se arrependeu totalmente das coisas erradas que ele fez. Ele se arrependeu das negligências. Então, nisto, houve uma situação em que ele falou para Deus, falou assim: olha, eu perdi as forças, mas me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Me coloca lá no centro lá do palácio deles, onde ia estar reunido todos os generais lá dos exércitos filisteus, todas as grandes patentes, no meio de duas colunas, né, parecida com essa aqui, que segurava todo o palácio. Me coloca entre as duas lá e me dá força de novo. E Deus permitiu. Então Sansão, né, ele, por ter se arrependido, ter reconhecido a negligência dele, Deus, que nunca desiste, né? Deus deu mais uma chance para ele. Então, naquele momento, ele arrebenta, né, as correntes dele e empurra as colunas, que aquilo ali cai e mata toda a cúpula do exército filisteu. Então, ali se cumpre o propósito de Deus na vida de Sansão. Mas o que aconteceu? Precisou ele morrer, precisou ele ser, né, vencido, ultrajado, para poder entender o propósito de Deus. Então, irmãos, nisso aqui, nós estamos falando o seguinte, né? Quando nós temos uma missão, nós temos, às vezes, que parar para ver o seguinte: qual que era a estratégia do inimigo?
imobilizar Sansão para que ele não agisse naquilo que era o plano de Deus. Você já parou para pensar quantas coisas que Deus espera que a gente faça, que a gente não tem feito? E o que tem nos imobilizado? Porque essa é a estratégia do inimigo. O inimigo vem e coloca sempre uma outra coisa de prioridade. O que nós começamos aqui falando? Olhai a seara, né, que Jesus falou assim, olha como é grande a seara. Olha como são poucos ceifeiros. Então, as pessoas estão morrendo e qual é o nosso papel enquanto igreja? Levar a palavra, trazer, né, com que as pessoas... Porque nisso que nós estamos falando aqui, a palavra vem, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra. E eu pergunto, com tantas facilidades que nós temos hoje para divulgar a palavra, né? Quantas pessoas você tem compartilhado a palavra que está sendo pregada aqui nessa igreja? Vou fazer outra pergunta. Quantas palavras você tem ouvido quando você não vem aqui, você tem assistido? Eu compartilho a palavra, eu mando a palavra, está no aplicativo, dá para baixar, dá para ver. Mas quantas vezes você fez isso? Olha, não precisa responder. Mas eu creio que o inimigo tem nos amarrado. O inimigo tem nos imobilizado porque tem muita coisa que você e eu podemos fazer e não estamos fazendo. Então Deus está falando para nós, né? Foco naquilo para qual nós somos chamados. Ide, pregar o evangelho a todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, irmãos, o que nós temos feito além de vir assistir o culto? É isto. Irmãos, já teve tempo que você tinha, mesmo com a correria sua, você falou assim, não, eu falei de Jesus para alguém hoje, eu tenho uma palavra, né, de esperança para alguém, eu fiz alguma coisa além do meu trabalho, eu fiz a obra de Deus. Porque muitas vezes a gente, bem que eu poderia falar, mas não estou com tempo agora, né? Então, faça isso. Faça isso. Pense, saia daqui hoje pensando como que você pode fazer com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Porque é nisto, né? É nisso que nós vamos fazer com que o evangelho chegue em outras pessoas. Nós estamos salvos, mas a pergunta é, foi para isso que nós fomos salvos? Não. Nós fomos salvos para salvar outros. Nós fomos salvos para... Não somos nós que salvamos ninguém, né? Desculpe a minha colocação. Mas para que as pessoas ouçam a palavra, que nós temos que falar, porque a fé vem pelo ouvir. Se não... Quem vai falar se não há quem pregue, né? Se nós estamos pregando e dando um meio para a igreja, por que nós não multiplicamos isso? Quando eu olho, vejo, né, nós estamos investindo aqui para colocar as transmissões, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube, para facilitar o meio de divulgação. Por quê? Irmãos, eu não quero dizer que somos melhores, e nem, né, maiores, nem piores que alguém, mas assim, eu creio que Deus tem falado todos os domingos, né, de tantas formas conosco, e nós temos que levar isso para outras pessoas. Não se sintam imobilizados. Não fiquem assim, não vou fazer não. Né? Se é só apertar um botão, compartilhar, né? E aí, também, eu quero que vocês pensem de alguma forma, como é que a igreja poderia alcançar outras pessoas que nós não estamos alcançando. Então, o que a igreja está fazendo, eu creio que é muito pouco, porque a seara é grande. Sempre que nós fizermos, tem muita coisa ainda para ser feita. Então, que haja um despertar, né, na nossa, né, para que a gente não possa ser pego como Sansão. Sansão foi negligente. Às vezes nós falamos, mas eu não tenho sido negligente. Tem certeza? Né?
Mas eu não fui, o anjo não falou para minha mãe que eu ia nascer. Não, mas a palavra diz que ele nos viu ainda quando nós éramos criaturas informes no ventre da nossa mãe. Nós somos escolhidos de Deus. Você tem dúvida disso? Irmãos, nós somos menina dos olhos de Deus, somos sal da terra, luz do mundo, raça eleita, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos tudo isso. Para quê? Para as boas obras que Deus preparou. Amém? Não perca o foco. A correria vem, nós temos que falar, tá bom, correria, fica ali que eu vou cuidar de Deus. Né? Vou ter um momento para Deus. Procure isso, porque o tempo está passando muito rápido e pode chegar um momento em que falou assim, acabou. E o que você fez? O que você trouxe para aquele que estava precisando ouvir a palavra? E Deus falou o seguinte, eu escolhi pessoas para você, para a sua vida. Às vezes não precisa nem você falar nada, mas a pessoa vai ver coisas na sua vida que vai mudar a forma dele pensar, né? Então a palavra diz lá, como a gente sempre fala, né? Pregue a palavra, se precisar, fale, né? Que a nossa vida seja um evangelho, né? Que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então nós estamos hoje ceia do Senhor, né? Eu quero que você fique em pé para nós estarmos fazendo uma oração.